Bem-vindos ao segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano dedicado ao nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago, cujo centenário do seu nascimento começámos a celebrar desde 16 de novembro último e que se vai prolongar até o ano que vem. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride, que muito honra a língua e a literatura portuguesa. Este ano, à semelhança do ano anterior, convidámos 7 escritores de diversas nacionalidades, que escrevem sobre realidades e temáticas diferentes. 6 deles expressam-se no mesmo idioma. No caso da Venezuela, país onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, temos a honra de apresentar Denis Miraldo, escritor e dramaturgo, nascido em Portugal, cuja obra foi produzida na Venezuela. Por isso, este encontro é também um reconhecimento a todos os portugueses que aqui vivem e que aqui enveredaram pelo maravilhoso mundo das letras e da literatura, mesmo quando esta não seja em português. Mas não deixam de ser mentes lusas cujas raízes culturais frequentemente deixam transparecer nas suas obras. A programação deste segundo encontro virtual de escritores lusófonos realizar-se-á entre os dias 14 e 20 de dezembro e será transmitida pelos canais da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, do Correio da Venezuela, do Filipossos e Porto Editora. Também poderá ser vista através da página da Embaixada de Portugal em Caracas, na conhecida rede social do Facebook. É importante ressaltar que este evento conta com o apoio do Camões IP, do Instituto Português de Cultura, do Festival Literário Internacional de Caldas, conhecido como Filipossas, no Brasil, da já mencionada Porto Editora, da Fundação José Saramago, do Centro de Língua Portuguesa de Maracai e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas. A todos os nossos apoiantes e colaboradores que nos possibilitam a realização deste ambicioso programa, o nosso muito obrigado. No encontro deste ano, teremos a oportunidade de falar com o romancista português Manuel Jorge Marmelo, com o escritor luso-angolano Vítor Buriti da Silva, com o escritor e dicionarista timorense Luís da Costa, com o escritor e músico guineense Ernesto Dabo e com a célebre escritora brasileira Nélide Pinhon, que já conquistou vários prémios, incluindo o Prémio Virgílio Ferreira. Ainda tivemos a grande honra de conversar com Pilar del Rio, atual presidente da Fundação José Saramago, viúva e companheira do falecido escritor. Na Venezuela, país onde existe uma numerosa comunidade portuguesa e onde o ensino da língua portuguesa se encontra em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português, este evento pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e, sobretudo, a crescente importância que terá no futuro. Espero que possam desfrutar das entrevistas que estes autores darão e que, ao mesmo tempo, é uma homenagem à lusofonia. Fazemos votos para que o programa que preparamos para este segundo encontro virtual dos escritores lusófonos seja do vosso agrado. Muito obrigado. Bem-vindos ao segundo encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este evento é organizado pela Embaixada de Portugal em Caracas, Camões Instituto da Cooperação e da Língua e Coordenação de Ensino Português na Venezuela. Conta também com o apoio da Fundação José Saramago, do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, no Brasil, do Instituto Português de Cultura, Correio da Venezuela, Porto Editora,
Centro de Língua Portuguesa da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, em Maracay, e do Centro de Língua Portuguesa da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. Queremos agradecer ainda o apoio dado a este evento pelo poeta e escritor moçambicano Delmar Gonçalves. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ver. Bem-vindos a este segundo encontro de escritores lusófonos na Venezuela. Meu nome é Rainer Souza, sou coordenador de ensino de português neste país sul-americano e este é um evento que tem já a sua segunda edição. E nesta oportunidade, nesta entrevista, nós estamos acompanhados de Gisele Ferreira e a célebre escritora brasileira Nélida Pinhon. Gisele nos está a apoiar. Ela é empresária luso-brasileira, empreendedora cultural e curadora do Flipoços, que é o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no Brasil. E como eu disse há pouco, estamos com Nélida Pinhon. Queria agradecer, em nome da Embaixada de Portugal aqui em Caracas, a disponibilidade de Nélida poder falar com o público venezuelano e hispano-americano. Embora esta entrevista seja em língua portuguesa, estará e será legendada em língua castelhana. Nélida Pinhon, vou falar um pouquinho da escritora. Nélida Pinhon estreou em 1961 com o romance Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. Recebeu os prémios brasileiros Golfinho de Ouro, Mário de Andrade e Jabuti. Este, de melhor romance e livro de ficção, em 2005, por Vozes do Deserto. E os internacionais Juan Rulfo, do México, Jorge Isaacs, da Colômbia, Gabriela Mistral, do Chile, Rosalía de Castro e Menéndez Pelayo, da Espanha. Em 2005, pelo conjunto de sua obra, recebeu o importante Príncipe de Astúrias. Em 1990, foi empossada como imortal pela Academia Brasileira de Letras e, em 1996, por ocasião do centenário da Academia, tornou-se a primeira mulher a presidi-la. Nos lega uma vastíssima obra com mais de 40 livros publicados: A República dos Sonhos, O Livro das Horas, Uma Furtiva Lágrima, alguns dos mais destacados. Em 2004 saiu o seu último romance, Vozes do Deserto. No Flipoços Virtual conversa sobre o seu novo romance épico, Um Dia Chegarei a Sagres. Também já vamos falar desse último livro. Recebeu o Prémio Virgílio Ferreira, Portugal, em 2019. O Prémio Jabuti, por Uma Furtiva Lágrima, em 2020. Um Dia Chegarei a Sagres recebeu o Prémio Pen Club e da União Brasileira de Escritores. Recebeu recentemente uma homenagem do Instituto Cervantes em Madrid, da qual ela é o primeiro autor de língua portuguesa a receber. Muito obrigado, Nélida, e deixo a Nélida Pinhon com a Gisele Ferreira. Às suas ordens. Obrigada, Rainer, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, por estar aqui pela primeira vez, né, nesse encontro de literatura portuguesa, né, nesse encontro de literatura portuguesa promovido pelo Camões na Venezuela. É uma grande alegria, já somos parceiros do Camões há muito tempo aqui no Brasil, e é uma alegria ser também parceiros do Camões aí na Venezuela. Muito obrigada pela enorme gentileza do convite e principalmente por ter a oportunidade de estar falando com essa querida amiga que eu admiro, que eu sou absolutamente apaixonada, que é a nossa autora Nélida Pinhon, que está aqui nos dando a honra dessa participação no segundo encontro virtual de escritores lusófonos, promovido pelo Camões, a quem agradeço muitíssimo pela oportunidade. Querida Nélida, mais uma vez estamos juntas numa sala virtual, né, de tantas que já estivemos
nesse ano de 2020, de 2021, por conta da pandemia, nós não tivemos outra oportunidade ainda presencial, mas pelo virtual tivemos várias oportunidades de estarmos juntas e eu fico muito feliz em estar acompanhando com você esses eventos todos os quais a gente tem passado juntas. Para o nosso público, né, venezuelano que está nos acompanhando, principalmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, onde você nasceu, onde você cresceu e por que você se enveredou pelos caminhos da literatura, Nélica, querida. Um prazer. Eu quero dizer, primeiramente, agradecer o convite da minha queridíssima gente, grande promotora da cultura no Brasil, agradecer o convite do querido amigo o Instituto Cervantes, ou seja, o Instituto Cervantes é uma ponta de lança extraordinária. Está na Venezuela, um país que eu estudei muito, inclusive o grande Rômulo Galego, há que enaltecê-lo, e tenho muito gosto, pois, de participar dessa jornada em torno da língua portuguesa. Devo dizer-lhes, queridos amigos, que estou em Lisboa. Cheguei anteontem de Madrid, por conta do lançamento desse meu livro em língua espanhola, e agora estou em Lisboa, onde no dia 6 vou lançar oficialmente também em edições portuguesas, Um Dia Chegaria a Sagres. Isso posto, falar da minha vida a essa altura é um prazer, mas é muito difícil. É uma jornada que me obriga a pensar aquilo que, de verdade, o leitor poderia considerar importante. Mas, de verdade, para mim, o que importa, sabe o que é, querida Gisele? É saber que nasci no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, de família imigrante, galegos, que o meu avô Daniel cruzou o Atlântico, e, como eu digo sempre, e deu-me de presente a majestade da língua portuguesa. O maior repertório verbal que eu tenho provém, e dos sentimentos provém dessa língua. Então, a partir desse nascimento, né, eu fui entendendo que era uma menina de dupla cultura, o que me habilitava a invadir os territórios míticos do mundo, curtir, por assim dizer, que hoje já está consagrado como vocábulo, né, de tudo que o mundo inventou ao longo da sua trajetória. As civilizações soterradas e aquelas que até hoje nos legaram e legam maravilhas. Comecei a escrever muito cedo, porque eu me dei conta, primeiro eu pensava que escrever era simplesmente você pôr em evidência aquilo que você vivera. Mas depois logo eu percebi, menina ainda, lendo evidentemente, que não, o que você escrevia nem sempre era uma vivência pessoal, era mais bem um produto extraordinário da imaginação, que é o patrimônio maior, talvez, de cada pessoa, ao lado dos pensamentos, mas o pensamento se nutre também da imaginação, não é? Muito. Então, eu fui fazendo exercício e vendia para o meu pai um jornalzinho, só para o meu pai, e ele comprava, ou seja, eu já tinha, então, noções de direitos autorais. E fui crescendo, estudei em colégio alemão, beneditinos, que foi formidável para mim, porque eu entendi as cisões da igreja, eu estudei muita teologia, dominei os meandros do Antigo e Novo Testamento, e estudei muito Lutero, a ponto das madres pensarem que eu ia me tornar luterana, né? Ou seja, protestante. Mas isso não se deu, e eu continuo hoje, como produto de toda essa trajetória, uma mulher muito independente. E sou muito grata também, um detalhe que eu vou destacar, a minha intensa aprendizagem no teatro. Eu frequentava, minha mãe me levou pequena ao teatro dramático, os grandes atores brasileiros, que pouca gente hoje conhece. Eu frequentei o Teatro Municipal, às vezes 2, 3 vezes por semana, dominava música clássica, orquestração total, a ópera. Eu aprendi com a ópera a maravilha que é o melodrama. Por mais refinada que seja a sua literatura, ela não prescinde dos excessos, dos desequilíbrios do melodrama. Portanto, estreiei em 1961, como estamos, pois, celebrando 60 anos de ofício irrepreensível, devoção total à literatura. Comecei a viajar muito pelo mundo, que foi extraordinário, muito convidada,
fui catedrática da Universidade de Miami, dei cursos intensos em Harvard, Georgetown, Columbia, Sorbonne, em vários lugares do mundo, o que me tornou uma mulher entre arcaica e cosmopolita. Eu não vou me estender, porque senão vou ficar ocupando o programa. Mas Imagina! eis-me aqui essa mulher que ama literatura e que tem uma devoção irrepreensível a ela e que acredita sinceramente que ela não me deve nada, eu que devo tudo a ela. Que coisa linda, né? É tão gostoso ouvir você, é tão gostoso, tão gostoso. É uma contadora de história nata, né? Você é uma contadora, contadora de história nata. Kelly, por outro lado, eu sou muito perigosa, porque eu começo a falar e corro o risco de ocupar 20 minutos, 30, 40, até 1 hora. Não, mas é uma delícia e passa tão rapidinho ouvi-la, né? É tão agradável, soa tão bem para os nossos ouvidos que é um bálsamo ouvir você, Nélida, sempre. Ô, querida, dentro ainda dessa questão da literatura, você é da Galiza, como sabemos, né? E qual que foi realmente o legado que a literatura espanhola, então, com essa origem sua espanhola, que diferença isso fez na sua literatura, no seu escrever? Minha querida, foi uma coisa extraordinária, porque aos 10 anos, a minha família sempre me prometia que um dia eu conheceria a Espanha, a Galícia precisamente. E um dia nós fomos com uma bagagem imensa, pequenos ciganos, a Espanha e Portugal estavam em situação muito penosa, faltava tudo, então nós fomos com baús carregados de feijão, arroz, sapato, sabonete, tudo que aguentasse uma viagem, e lá chegamos. Quando eu descobri, eu vi, desde o navio, né? Era um navio espanhol, eu sempre confundo espanhol, eu vi aquele povo familiar lá embaixo, gritando pelo meu nome, eu me senti menino Jesus, o Moisés, que foi encontrado à beira do Nilo, sabe? Me abraçavam, mas eu estranhei a língua galega. Eu achei muito, não digo assim, ruidosa, não é? Como se gutural, melhor dito. Mas não gostei de nada. Novembro, chovia, e nós lá fomos para as aldeias. E quando chegou na aldeia do meu pai, não passávamos, porque a chuveira, lodaçal, aí vieram os carros de boi. Eu estava espantada com uma realidade que eu desconhecia, mas que foi um choque deslumbrante. E, na mesma hora, esse eu destacaria, isso fantástico para mim, eu vi uma ponte medieval, linda, linda. Em seguida, uma capelinha pequena chamada Nossa Senhora de Lourdes. Eu sofri o que eu intitulo sempre um assombro amoroso. Eu me namorei e disse para mim mesma, talvez em outras palavras, hei de amar Galícia e Espanha para sempre. Isso ocorreu. Tanto que há pouco, querida amiga, eu fui, o governo espanhol, por méritos, me concedeu a nacionalidade espanhola, agora no dia 16 de novembro. Mas, enfim, lá em Galícia, na Espanha, eu liberei mais ainda o meu imaginário, a imaginação minha absolutamente inventava um mundo que aquele mundo me concedia. Eu ia sozinha para um pequeno monte, porque meu pai me deu um canivete como símbolo de, talvez, de independência, de soberania, e um saquinho de couro, eu botava queijo, botava pão, botava o canivete, um pedaço de chouriço, lá ia eu com as ovelhas da minha avó, e ficava horas no monte. O que eu fazia? Ficava vendo lá de baixo os vestígios do mundo concreto, das aldeias, né? E ficava imaginando como cada aldeia se comportava, os habitantes que tinham. Eu já inventava, eu já engendrava biografias, não é? Perfis. E, além do mais, eu sucumbia ao fascínio do uivo dos lobos, do aire norte, o vento. Enfim, eu era alguém que eu nunca me senti, talvez, tão livre ou tão libertária como naqueles quase 2 anos. Falei galego, comecei a ler a literatura galega, os trovadores, meu Deus, os grandes trovadores, já do XI, do XII, entendeu? Enfim, o que me preparou para os grandes cronistas portugueses que depois eu descobri e amei. Ou seja, eu fui muito feliz, muito feliz.
dominei o galego, como eu disse, o castelhano. Sim. E o Brasil, eu tive uma nostalgia profunda, mas saudade. Nunca esqueci Galícia, nunca esqueci Espanha. Mas essa visita que me enriqueceu e fomentou a minha vida fortaleceu o Brasil em mim. É isso. Que coisa mais linda, Nélida. É tão gostoso ouvir você. Por mais que eu já tenha ouvido algumas dessas histórias, sempre para mim é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. Muito E eu bem. tenho certeza que o público que está acompanhando, o público da Venezuela, sobretudo, que está acompanhando esse nosso segundo encontro virtual de escritores lusófonos, promovido pelo Camões, na Venezuela, deve estar muito feliz, muito satisfeito e muito honrados, né, de tê-la nessa programação e ouvindo você com essas histórias tão delícia, tão delícia. Ô, Nélida, você como filha única deve ter tido muitas regalias. Quando você conta essa história de você pegar o seu canivete, ir para os montes, ver as ovelhas, ver a paisagem, tudo aquilo que te inebriou naquele momento e que te fez ser essa mulher maravilhosa que você é, libertária, feminista e apaixonada pela vida, pela literatura. Você acha que o fato de você ter sido filha única, isso também contribuiu com você poder ser tudo isso e ter tido todas essas oportunidades? Ah, mas eu não tenho dúvida. Eu digo brincando, as pessoas ficam um pouco assustadas no início, quando eu digo, graças a Deus, eu fui filha única. Porque se eu não tivesse sido filha única, os recursos seriam muito menores para aplicar na minha pessoa. Tudo que meus pais ganhavam e tinham, eles me davam. Meu pai fazia sacrifícios fantásticos. Ele abriu uma conta na livraria Freitas Baixo, que era uma das mais famosas do Rio de Janeiro, e eu, com 12 anos, lá ia para a livraria. E aí tem mais, ele nunca fiscalizou o que eu ia ler, nem minha mãe. Eu podia comprar o que fosse, mesmo livros pecaminosos, talvez até mais que erótico, pornográfico, coisa que eu não me atraía. Engraçado. E eu tinha o livreiro, chamava-se, olha que eu me lembro, Senhor Oliveira, um cearense. Ele me pautava muito. Eu me lembro que um dia eu me senti humilhada em São Lourenço por uma família brasileira, pretensiosa, da alta burguesia, que foi falar de Balzac perto de mim, e eu perguntei, quem é Balzac? E eles acharam que eu não merecia saber. Quando eu cheguei no Rio, fui à livraria e disse, Oliveira, me mostra Balzac. Claro que eu domino Balzac, não é? Porque, então, ele era fantástico. Isso tudo teatro, né? E os livros, meu pai me introduziu ao Machado de Assis. Eu ganhava todos os almanaques, eu já era uma maravilha, uma maravilha. E, além do mais, minha mãe me disciplinava muito, ela me amava, mas tinha noção da disciplina, sem falar que eu estudava em colégio alemão. Ai, que bacana, Nélida. E, bom, a gente sabe que você é uma escritora de mil facetas e mil histórias. Conta um pouquinho para a gente sobre a República dos Sonhos, que é um dos romances mais importantes que você escreveu. E do que se trata exatamente esse romance? Você sabe que eu sempre acreditei, como outros grandes escritores hispanos, inclusive da Venezuela, que talvez devesse perseguir o romance total. Um romance que cobrisse todas as instâncias humanas e que tivesse uma genealogia, vamos dizer, complexa, né? Que, meu Deus, pudesse ser entendido mais, além do público hispano ou latino-americano em geral, fosse para o mundo. Então, eu perseguia isso. E, afinal, eu pensei o seguinte, vou fazer um livro sobre a história do Brasil, pelo menos dos últimos 3 séculos, mas um Brasil que precisa ser descrito por uma visão estrangeira. Eu primeiro pensei que seria interessante aqueles historiadores, aqueles alemães, por exemplo, von Rundstedt e outros mais, Humboldt, que vieram para a América e para o Brasil, e que descreveram o Brasil com grande sabedoria para o público europeu. Mas eu pensei, não quero, porque eles, por mais que eles sejam fiéis e independentes na sua descrição daquela nova terra, eles têm uma formação alemã, uma formação europeia. Então, eu achei
que o melhor enlace com os brasileiros, com os pontos de vista dos brasileiros, seriam os imigrantes, porque o migrante é um ser extraordinário, é sofrido, atravessa o Atlântico, vem com aquela convicção que se dizia antigamente, fazer a América. Eles iam para construir o que faltava à América, no caso, o Brasil. Eles chegavam e pensavam voltar às suas pátrias, porque eles vinham em busca do ouro, do dinheirinho, né? Mas acontece, meu bem, que a fatalidade de ser pai ou ser mãe, a maternidade, impediu que eles pudessem voltar. Você não regressa à pátria tua quando uma outra pátria é representada por um filho, ou uma filha, claro, né? Então, a República dos Sonhos é contada sob o ponto de vista dos brasileiros e dos imigrantes, aqueles que vieram para morrer no Brasil, e que são seres repartidos, divididos, nunca mais serão os mesmos. Mas essa divisão que eles padecem enriquecer o Brasil. O Brasil, queridos amigos venezuelanos, preste atenção, uma coisa muito importante, penso eu, perdoe-me pela minha ênfase, é o seguinte: o Brasil precisaria reconhecer muito mais que ele sofreu uma metamorfose, uma transformação, e para melhor, após a presença dos imigrantes. Japoneses, chineses, libaneses, brasileiros, portugueses, sobretudo, né? Bom, o que fosse, alemão, o que fosse, eles chegaram e deram uma ênfase extraordinária ao que o Brasil era, sem saber que era. Entendeu? Foi tão importante que, em 1908, em São Paulo, surgiu um deputado chamado Adolfo Gordo. Ele, veja só que absurdo, ele quis promulgar uma lei que agora, de repente, eu não sei se chegou a ser posta, mas uma lei foi apresentada, que qualquer imigrante podia ser expulso sem julgamento, ou seja, desde que apresentasse uma ideia que eles considerassem perigosa, porque muitos desses imigrantes, embora pobres, tinham uma formação superior ao operário brasileiro da época, e muitos deles tinham ideias revolucionárias. Por exemplo, da Zélia Gattai, um deles, né, fala sobre os imigrantes italianos que chegavam, eram iconoclastas, né? Eles vinham com ideias políticas de esquerda, muito de esquerda. Aliás, eles eram anarquistas, ou seja, a sociedade paulista, de algum modo, embora se casando com imigrantes ricos, pois se unindo a eles, sentiu-se muito ameaçada pelas ideologias que aportavam. Que coisa. Nélida, e é um livro extremamente atual, né? Porque o país é o livro atualmente mais atual pelos jovens. Pois é. E tem mais de 30 anos, né? E é extremamente atual. A Record, a minha editora permanente, exato. Fez uma edição lindíssima, bonita, contando o que eu fiz para escrever o início desse livro em Congonhas do Campo, em Minas, olhando todos os dias, quando eu estava botada, os 12 profetas do maravilhoso escultor brasileiro Aleijadinho. Que coisa mais linda. Nélida, você faz uma imersão nos lugares. Quando você se propõe a escrever uma obra, você imerge em algum lugar, fica dentro daquela atmosfera, daquele ambiente, para que aquilo floresça ainda melhor. Foi assim com Um dia chegarei a Sagres, que é o livro que você escreveu partindo de Portugal, partindo de Lisboa, essa saga, né, que você faz até na Espanha, que é um livro delicioso, eu adorei a leitura, adorei, recomendei, fiz super merchandising do livro, porque realmente é uma leitura muito gostosa, e muito forte, assim, muito diferente também daquela Nélida da República dos Sonhos. Eu achei Um Dia Chegarei a Sagres, assim, um livro com certos tons, né, picantes também na sua escrita, e você também, quando retrata ali aquele personagem homossexual, quando você retrata também algumas passagens meio eróticas, né, dos personagens. Então, assim, é um livro muito fascinante, né? O que levou você a escrever isso? É alguma coisa que você retratou, tirou de você essa viagem que você fez no passado, de Portugal para
para a Espanha. Gisele, primeiro permita-me uma retificação. Você Claro. é perfeito sobre a sexualidade exacerbada desse romance, né? Sim. Mas é uma vocação minha, porque você vê, eu tenho um livro que o Almeida Faria, grande escritor português, diz que é o mais belo texto erótico da língua portuguesa, que é A Casa da Paixão. Vai sair agora uma reedição com nova capa. Oh, meu Deus. Um texto lindo do Sérgio Abranches, o grande intelectual brasileiro, ou seja, na própria República dos Sonhos, há cenas muito penosas. Ou seja, sempre que eu julgo necessário, eu não hesito em explorar aqueles aspectos misteriosos do ser humano, do corpo do ser humano, porque é como eu digo na Casa da Paixão, toda vez que você mexe no seu corpo reage ao que seja, ao prazer, ao gozo, ao que seja, você automaticamente altera o pensamento. Portanto, o corpo liberto é importante para enriquecer as mentes, o pensamento. Muito bem. Esse romance, Um Dia Chegarei à Saga, era um projeto antigo. Tanto que houve textos que eu fiz dele, que eu li para grande agente literária, Carmen Balcells, e queridíssima amiga, ela disse, Nélida, pero es muy fuerte. Dios mío, eu disse, Carmen, eu sempre fui assim. Bom, mas eu, em 2005, eu já tinha muitas pesquisas. E fui avançando nas pesquisas que me interessavam, do século XIV até o século XIX, português, né? E chegou um ponto que eu já não precisava mais tanto aquelas pesquisas básicas, fundamentais e fundacionais da história portuguesa. Mas o que eu queria era poder um dia ir a Lisboa, a Portugal, melhor dito, mas morando em Portugal, em Lisboa, e passar um ano, pelo menos, trabalhando o dia inteiro, pensando o dia inteiro, elaborando novas percepções, andando pelas estradas, pelas aldeias, com carro, né? Porque o que eu precisava? Eu fui em busca de alguns ruídos da língua portuguesa que sobraram, que vieram de Camões, por exemplo, mesmo esses vestígios fossem falados, porque eu sempre achei que o camponês é quem guardava essas restas verbais, entendeu? Uhum. Em busca disso. Eu fui em busca, eu olhava um tronco de árvore, eu sempre conto isso, eu olhava um tronco robusto, o tronco português, e eu tinha a sensação que eu vi que o sangue foi derramado em torno dele, a terra absorveu as matanças. Eu estudei a Batalha de Aljubarrota, tudo que deveria permitir que o meu personagem, Mateus, um camponês pobre, filho de mãe prostituta, né? Mas que salvou-se pelo avô Vicente, um velho, um avô extraordinário, porque eu adoro a relação avô e neto, né? Esse menino que não tinha futuro, não tinha salvação, nada, 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 ele se dá conta, através de um modesto professor de aldeia, daqueles que eu conheci, que, além do salário muito modesto, ganhavam ovos, batatas, galinha, para se alimentar a ele e os filhos. Né? Então, Exato. pobre, que Portugal não era aquele país pobre, ele era um país de grandeza. Ele diz que ele é filho da grandeza portuguesa, que, portanto, isto o habilitava a sair um dia da aldeia, fazer uma peregrinação e chegar a Sagres, como se o Dom Henrique, um mito extraordinário, uma figura impressionante de Portugal, fosse abraçá-lo e fosse passar a ele como foram as aventuras marítimas portuguesas. Por que eles se lançaram nos mares ignotos que ninguém conhecia, como eles venceram, com a insensatez audaciosa deles, o Cabo de Bojador, a partir do qual eles puderam conquistar o mundo das águas. Né? Então, ele, a partir daí, ele imerge nos pensamentos. Ele era um jovem que vai se tornando um homem, depois um velho, muito brilhante, muito inteligente, e descobre Camões. Ou seja, ele entende, para pensar o que ele herdara, ele precisava da grandeza também da língua que Camões engendra de uma forma excepcional, e as aventuras que Camões coloca dentro dos Lusíadas. Sim. Gente,
que está sendo muito bem acolhido na Espanha, em Portugal agora, e já está traduzido pela França. Não, é um livro extraordinário, né? Extraordinário, é uma delícia. A gente viaja junto com o Matheus, em cada passo que ele dá, né? Em cada vilazinha que ele passa até chegar em Sagres. Realmente é um livro extraordinário. E você estava fazendo o lançamento dele nesse momento aí, né, em Portugal? Agora, no dia 6 de dezembro, no Centro Aham. Cultural Belém, vai haver o lançamento oficial do livro, e eu tenho a alegria Uhum. de ser apresentada por uma grande escritora portuguesa, Inês Pedrosa. E Sim, aí, ela é ótima. ela terminar de fazer a apresentação, dizer o que pensa do livro, falo eu. Mas você sabe que eu sou tão animada que depois eu recebi em casa, num apartamento lindo que eu aluguei aqui em Lisboa, para um souper, como se dizia, um pratinho quente, uns salgadinhos, está para celebrar, porque eu quero Ai, que delícia. meus 60 anos de ofício. É uma boa Sim. Sim, exatamente, 60 anos. Eu vi mesmo, até saiu uma reportagem aqui no Brasil, eu não sei em qual veículo aí que eu vi, né, que você está celebrando realmente 60 anos de vida literária, que coisa mais maravilhosa, e que legado isso, né? E E, que sobretudo, legado isso. Gisele, com extraordinária fidelidade à literatura. Eu Sim. nunca caí à literatura. Sim, com certeza. Não, maravilhosa, Nélida. Você é um exemplo para todas nós, para todos nós. Nélida, agora voltando um pouquinho a um dia chegarei a Sagres, nós sabemos aí que estamos às vésperas do centenário de José Saramago, que começou agora, né, em novembro, e vai até novembro do ano que vem, né, com várias comemorações e tudo mais. O seu livro, ele tem assim uma certa simbiose, vamos dizer, com a viagem do elefante de Saramago, que ele também faz esse transporte do elefante de Lisboa até na Áustria, até né, em outro país aí da Europa, e tem essa simbiose toda. Como que foi que você se relacionou com a literatura de Saramago? O que Saramago deixou também para você, que você hoje pode dizer que aprendeu com ele? Espera só um minutinho. Carla, olha, foi um prazer enorme, primeiro, conhecê-lo como pessoa. Exato. Um criador português, não é? E depois eu conheci a obra dele, uma obra magnífica que significou ganhar o Nobel. Eu acho que ele e Agostina Bessa Luz, duas grandes pontas de lança da literatura portuguesa contemporânea. Uma literatura que, é bom dizer, muito importante, com grande vocação poética, engendrou grandes poetas, mas também prosadores muito significativos, né? Sim, e temos que dizer que, além dos Camões, os grandes cronistas, Fernão Lopes, olha, Portugal aventurou pelos escaninhos da língua portuguesa. Isso é extraordinário. Os criadores portugueses deram um fundamento à língua que permitiu que até hoje nós criássemos o que fosse com esse material extraordinário. Portanto, somos herdeiros da grandeza da língua portuguesa, que eles, desde, meu Deus, no 15, 16, os trovadores, quem fosse os grandes cronistas, foram nos dando. É um regalo precioso. Mas Saramago, ele é engraçado, ele é um escritor que começou tarde. Exato. Muito raro, porque, assim como é raro, ele criou até o último dia de vida, né? A Pilar del Rio, que é uma mulher formidável, a presidente da ação, ela acompanhou. Ou seja, ele teve alento e capacidade criativa até o último dia. Mas ele estreou os grandes romances muito tarde, e o que é muito raro, porque geralmente a literatura é muito ingrata nesse sentido. É difícil você, depois de 75, fazer um grande romance. E ele fez. Então, ele se tornou um marco não só da literatura universal, como um marco da língua portuguesa, inclusive com as suas impressionantes subordinadas, que você tem que ler com uma atenção profunda. Mas isso é a tarefa do grande autor. O grande autor não veio para fazer com que a leitura seja fácil.
que não agregue alguma novidade profunda na alma do leitor. Portanto, é uma alegria celebrar o centenário de Saramago e ver como a Rio mantém acesa a luz da sua imortalidade. Com certeza, tão bom, muito bom mesmo. A gente também fará várias atividades aqui, celebrando Saramago, aí no próximo ano aqui em Poços de Caldas, no Flipostos também. Nélida, voltando um pouquinho na questão da literatura, que é o cerne da nossa questão e que a gente adora conversar sobre isso, e que você ama a língua portuguesa, a nossa língua é uma língua mestiça, né, Nélida? Que é formada por vários povos, várias culturas, né? Eu não creio que seja mestiça. O que você acha? Nos seus fundamentos, a língua, quando depois surge imperiosa, imperativa, extraordinária, evidentemente, ela é feita de retalhos do que os povos que foram se locomovendo pela Europa foram criando, mas que foram jogando no chão vocábulos, uma fonética estranha. Mas, por exemplo, a nossa, em termos do latim, por exemplo, os franceses, né, também a língua romance. Português é uma língua romance que nasce, entendeu? Do declínio, do abandono que se faz do latim. Tanto que Montaigne, por exemplo, que é um extraordinário pensador que eu adoro, ele se dá conta, muitos dos seus contemporâneos escreviam em latim. Ele opta por um francês quase recém-nascido, e com isso ele se salva. Quem criou em latim morreu, foi para uma prateleira. Ou seja, você vê que então vai esmorecendo o latim e os povos que se locomovem pela Europa vão criando outras línguas. E também é mestiça no sentido, vamos dizer, vem de onde vem os germânicos, é uma mistura de tudo, mas vai se apurando, e ao se apurar, ela chega vamos dizer, você vê o galaico e o português, não é? É uma mistura, mas depois vai se separando, vai se isolando e vai ganhando uma personalidade indissolúvel. Você sabe o que é português, o que é galego e o que é francês, não é isso? Então, é uma língua que, no seu feitio, na sua invencibilidade, na sua postura quase incólume, ela é uma língua que fala por si própria. Mas também tem o dom das pequenas transformações por conta do povo, que inebria essa língua maravilhosa, com slangs, com gírio, que seja, e com fórmulas linguísticas. As formas linguísticas enriquecem uma língua. E também com a criação, a invenção dos grandes criadores. O grande criador é aquele que pode alterar certos ritmos linguísticos, outros aspectos linguísticos, né? Mas preservando a sua essencialidade. Porque ele, de algum modo, vai captar o que o povo quer que ele diga. É muito bonito o destino da língua. Por exemplo, posso falar um pouquinho mais ainda? Claro, lógico. Quando Dom Manuel, à beira do Tejo, se despede de Cabral e suas 13 naus, eu sempre imagino que Dom Manuel, com seu poder, fica acenando para os marinheiros e para Cabral com um lenço lindo bordado em Bruxelas, porque a Bélgica tinha sempre belos bordados. Então, naquele momento, quando as naus partem, Deus sabe para onde, supostamente ninguém sabe, ou sabe mais do que eles diziam, eu acho, essa é uma ideia, não é uma ideia, é uma utopia minha, não é uma brincadeira, é um pequeno sonho, uma pequena justificativa. Já no meio do Atlântico, eu acho que os portugueses vão abandonando o infinitivo e vão aderindo ao gerúndio. Ou seja, quando desembarcam no Brasil, já põem os pés na areia, pedras, eles já estão infectados por um gerúndio que vai surgir. E assim vai vindo. Eu me lembro, grande afrontista intelectual, ele dizia: Nélida, você é a maior escritora da língua brasileira. Pelo amor de Deus,
Afrânio, pelo amor de Deus, você que me ama, não diga uma coisa dessa. Eu sou escritora da língua portuguesa. Então, as mudanças que fomos fazendo eram necessárias, eram ditadas pela nossa necessidade, mas não golpeiam a essência da língua portuguesa. O que golpeará a língua portuguesa e talvez esteja, vamos dizer, machucando essa língua deslumbrante é o mal falar, a falta de educação, é falta de... É falar um português horroroso, que ninguém entende. É, de repente, sabe o que eu detesto também? Alguém descobre uma palavra que não está em uso e todo mundo usa porque não tem outra, não sabem. Como agora, você reparou, todo mundo diz resiliência. Deus me livre, eu não aguento ouvir resiliência. Todo mundo puxou do bolso ou da caixinha de palavras e usa, porque não tem o vocabulário. É preciso estudar o português no Brasil, ler, aprimorar a educação, dar ao povo a chance de ter livros em suas mãos, sem medo. Livro não é veneno, livro não mata, ao contrário, ressuscita você, dá vida, faz com que você seja a melhor ameaça para os governos. Com certeza, Nélida. Vendo você falar e com essa paixão toda que você tem pela língua, e a gente hoje vendo realmente o massacre da língua portuguesa, principalmente no Brasil, agora, né, com toda a situação que nós vemos aí do país, com esse desgoverno total, com o problema também da falta da educação, que você disse, e que é o que está acontecendo. Agora, tem um outro fenômeno acontecendo também, que é a língua neutra, né, Nélida? Você, como amante, apaixonada pela literatura e pela língua portuguesa, o que você acha desses novos modismos de língua neutra que o pessoal fala todes? Querida, isso não existe. Não, né? É pernicioso para a cabeça. Uhum. E língua neutra não tem fundamento. Não tem. Não veio do latim, não veio do português. Veio de quê? São essas invenções produto de uma ideologia perigosa que acha que a língua neutra tem o atrevimento de substituir uma língua que foi proposta, foi consolidada por um Camões, por um Machado de Assis no Brasil. Gente, esse povo que defende essa neutra não ignora, é um desrespeito a Machado de Assis, a Joaquim Nabuco, a Lima Barreto, aos grandes escritores brasileiros do passado e de hoje. Não precisamos de língua neutra para sermos libertários. Não precisamos de língua neutra para dizer tudo o que a gente quer, o que a gente pensa, mas ir além das nossas possibilidades. A língua portuguesa enseja que possamos fazer o que queremos dela e sairmos vencedores. A língua não nos derrota e também não derrotamos a língua. Nós nos salvamos com a língua. É verdade, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque esses modismos realmente acabam com o nosso idioma. Já num país que dá tão pouco valor à escrita, à literatura, às letras, ao aprendizado, então a gente tem que ficar atento. Agora, Nélida, me conta uma coisa, voltando um pouquinho das suas obras, como que você descreve hoje, no geral, as suas obras? Como que você as descreve hoje para o público, para você mesma? Como que você a descreve? Olha, eu não me cabe essa tarefa de descrever. Quem tem que descrever é o público, são as pessoas de hoje e as de amanhã. Eu espero ter fôlego, que a minha obra tenha fôlego para ser lida no futuro. Vamos ver. Mas não me cabe. Eu acho que a literatura, a boa literatura, permite inúmeras interpretações, inúmeras versões e uma exegese realmente promissora e correta e honesta. E que nós, os contemporâneos, os que virão depois, não soterremos os escritores como está acontecendo no mundo. Quantos escritores brasileiros do passado foram soterrados? Quem mais fala deles? É uma injustiça ética terrível. Então, eu não descrevo, mas eu digo sim que eu sou uma escritora séria. Com certeza, eu sei disso, todos sabemos. Leiam-me e me digam depois. Ô, Nélida, e você está aí em Lisboa, pretende ficar quanto tempo? E já tem alguma coisa no prelo? Está pensando em fazer mais algum material novo?
2 livros praticamente prontos no Brasil, mas eu não trouxe, porque eu decidi não fazê-lo, e estou avançando num livrozinho que vai ser não muito grande, mas que me comove, que é sobre o meu cachorrinho amado, Ah, sim, que morreu. gravetinho. E está bem encantado. E acabei também, há pouco, antes de vir, um livro infanto-juvenil. Então, eu faço o que eu posso. A outra coisa que eu faço muito, que eu acho que os nossos amigos venezuelanos que nos estão ouvindo, nos dando prazer, eu tenho, sabe de quê? Com o celular, no WhatsApp, né? Eu toda hora tenho uma ideia. Eu penso muito, eu adoro pensar. E penso já com frases prontas. Aí, o que eu faço? Vou no meu Nelly da Pinon e gravo papapá, papapá, e gravo. Falo como se eu fosse uma atriz, eu estivesse no palco. Aí gravo. Eu tenho material enorme gravado porque faz parte de um tipo de texto que eu faço que são os pensamentos, os fragmentos, ou como o livro das horas. Eu acho que são reveladores do que uma pessoa pode pensar enquanto está viva. Sim, aí é muito lindo. O Livro das Horas também é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ler, tive a oportunidade de receber esse livro pessoalmente com você, com um autógrafo maravilhoso. Por O exemplo, Nélida, fala. não, pode dizer, se ia falando alguma coisa. Não, eu ia dizer Uma Furtiva Lágrima, que ganhou o Sim. Jabuti, o melhor livro do gênero. Eu faço E muito. parabéns, né? É verdade, parabéns. Acabou de ser premiada, realmente, Não, né? foi antes. Não, foi antes. Foi já em. Foi indicada? Não, não foi agora, em 2021? Não. Parece que eu vi alguma coisa sua agora em 2021. Não fui incluída. Ai, nossa, então acho que. Bom, mas eu acompanhei o prêmio todo, engraçado, eu achei que tivesse visto. Mas ganhou o ano passado. Exato. Ganhou a Furtiva Lágrima Eu o ano exploro passado. muito esse gênero, porque me faz muito bem e diz muito de mim, do meu espírito, de quem eu sou, pensando que eu não sou única, eu sou múltipla. Eu falo pelos outros também. Verdade. Nélida, você gostaria de deixar mais alguma reflexão, alguma mensagem para os nossos amigos que estão acompanhando aqui nesse nosso segundo encontro virtual dos escritores lusófonos do Camões? De dizer que foi um prazer enorme poder estar imersa na língua portuguesa, de participar do Instituto Camões, né? Extraordinário Camões, que são institutos que realmente propagam não somente a língua, mas a literatura dessa língua, né? E também homenagear grandes escritores portugueses hoje vivos, e claro que os brasileiros vivos também. E o que mais que eu posso dizer? Também eu queria dizer, já que os que nos escutam também são bilíngues, falam espanhol, né? A importância da literatura escrita em espanhol em Venezuela, e que eu destaquei logo no início um Rômulo Galego, por exemplo. Sim. Ô, Nélida, você tem algum livro seu na Venezuela que você pudesse indicar? Algum livro traduzido seu? Eu tenho a impressão que eu tenho. Tenho sim. A Carla está dizendo que eu tenho. Como? Mas tenho. Mas eu acompanhei a literatura feita pelos venezuelanos e as atividades culturais do passado, do tempo que eu acompanhava, né? Revistas maravilhosas, grandes traduções. Eu me lembro que saiu uma tradução do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, com um prólogo maravilhoso da Darcy Ribeiro, que ajudou muito pela personalidade de esquerda poderosa de Darcy Ribeiro a retirar do Gilberto Freire uma pecha que surgiu em São Paulo, querendo escurecer, apagar a importância extraordinária da Casagrande Senzala. Portanto, eu sempre acompanhei muito o que se produzia na Venezuela, como toda... Você foi a congresso? Eu fui a um congresso, aí, em Caracas, promovido pelo presidente Pires e pelo Gabriel Garcia Marques. Então, eu fui com Gabriel Garcia Marques, éramos pouquíssimos. No Brasil foram só 3 personalidades, eu uma delas,
convidadas pelo Garcia Marques, que fazia esse seminário em Caracas, sob os auspícios do presidente Pérez. Coisa mais linda. Ai, Nélida, a gente poderia ficar mais um tempão aqui conversando, que é sempre uma delícia falar com você. É sempre muito bom falar com você. Eu quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-la nessa nossa sala virtual, né, nessa contribuição do Flipossos aqui nesse segundo encontro virtual de escritores lusófonos. Né? É sempre um imenso prazer falar com você e, sobretudo, trazer um pouquinho da sua literatura para o público venezuelano, que com certeza vai apreciar muito, muito, muito essa nossa conversa. Agradecemos a todos vocês e contamos com vocês nessa programação maravilhosa do segundo encontro virtual de escritores lusófonos. Muito obrigada. Eu também muito obrigada de minha parte. Um beijo. Obrigada, Gisele. Obrigada, Nélida, minha linda. Obrigado novamente a vocês por essa disponibilidade. Adorei, Nélida. E, Nélida, eu conheço esse livro que falou, Casa Grande e Senzala. Ela faz parte de uma biblioteca muito conhecida na Venezuela que se chama Biblioteca Ayacucho. Exatamente, Ayacucho, grande editora. Biblioteca Ayacucho, que tem traduzido ao castelhano as grandes obras latino-americanas. E aí está Casa Grande e Senzala. Eu conheço a obra, traduzida ao castelhano, aqui na Venezuela. Que muito coisa obrigado. Boa. Muito obrigada e até a próxima. Sucesso, Rainier. Um abraço. Até a próxima. Estamos em contacto. Obrigada. Obrigado. Tchau. Para más información visítenos en www.cp-venezuela.org.